O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe sempre os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a solenidade da Ascensão do Senhor. Hoje também estamos em 2 meios de comunicação. Nós estamos no Facebook, nós estamos na nossa página e também na nossa página no YouTube. Olha que maravilha, nós podemos lançar as redes mais um pouco, mais adiante, sobre águas mais profundas e deixar Deus agir, deixar Deus conduzir o caminho, né? Essa é a parte importante. Hoje nós estamos rezando esse tempo exatamente para poder nos preparar para Pentecostes. Aqui nós já estamos quase que encerrando o tempo litúrgico da Páscoa. Esta solenidade, ela remonta a uma ação importante. 40 dias após a ressurreição, vivemos esse momento com o Senhor, né? Vivemos o momento da sua ascensão aos céus. Aqui, 40 dias, é até interessante porque a gente pega mais hoje o texto do Atos dos Apóstolos, porque Lucas, como um grande historiador e evangelista, ele vai contar a Teófilo. Quem que é Teófilo? Um amigo de Deus, que pode ser eu, que pode ser você, ou como na história, uma pessoa, né? E vai contar todo um fato, um relato, uma ação, né? E aqui a gente observa que esses 40 dias não está dizendo de uma maneira cronológica somente, mas mostra a dimensão de Jesus ressuscitado e agora o momento da sua ascensão. 40 dias era o tempo necessário para que um discípulo pudesse ouvir o seu mestre, gravar a dinâmica do mestre e poder anunciar. Então a gente observa essa catequese do novo Israel, essa catequese que é feita do ressuscitado. Então os discípulos agora recebem a catequese da ressurreição. Uma ação interessante porque Mateus, ele não coloca essa realidade. Parece que Mateus faz o quê? Mateus coloca com que a gente possa vivenciar de uma maneira intensa a ressurreição e a ascensão de nosso Senhor. É um dos evangelistas que não coloca muito as aparições de Jesus. Lucas já faz questão de salientar toda aquela catequese ali apresentada. A outra ação que nos ajuda a entender todo o mistério da ascensão é o fato da presença de Jesus aos discípulos, através de uma palavra: eu vou para o Pai. A gente pega o Evangelho e fala, qual que é a missão que Jesus dá? Eu estou dizendo para vocês, permaneçam um pouco na Galileia, não se dispersem. Quase que para dizer, fique em casa, né?
Depois Jesus olha para uma realidade e fala para eles como uma palavra não de consolo, mas uma dimensão do imperativo. Eis que vou ficar convosco até o fim. Então Jesus não abandona a sua comunidade. Pela ascensão não quer dizer que Jesus subindo aos céus está abandonando os discípulos, não. Ele mesmo diz, eu vou permanecer convosco. Como a gente entende esse permanecer conosco? Essa presença de Jesus. Primeiro, através da fé, o acreditar que Deus é um Deus conosco. Emmanuel, então um Deus que permanece conosco. Então a promessa de Deus é fidedigna. Uma outra expressão importante, pela palavra. Então na palavra escutamos a Deus que fala. Se eu faço uma experiência da palavra, vivo da sua Eucaristia, a sua nossa Eucaristia. Olha a expressão importante que nos é dada dentro desse contexto de mistério. Deus que permanece conosco, que se faz morada em nossa vida e nos convida a entrar no seu mistério. Aí a gente tem essa dinâmica bonita da ascensão. A ascensão é diferente de assunção. A assunção é tirar de um estágio e colocar no outro. Um exemplo clássico para uma criança poder entender a assunção é o elevador. O elevador faz a assunção. Você está num determinado patamar, você aperta um botão e ele te leva a um outro patamar, a uma outra ação. Agora, a ascensão é diferente. A ascensão aqui mostra um sentido que Jesus é elevado acima dos apóstolos. Então está acima do olhar, quer dizer, acima do horizonte. Num contexto do antigo Israel, significa colocar alguém acima do horizonte do outro, sinal de majestade. Então, Jesus alcança uma realidade de majestade. A nuvem, mas a nuvem é importante. A nuvem mostra, no antigo Israel, uma dimensão de Deus. Jesus, quando está envolto à nuvem, a gente sabe que depois de toda a expressão de nuvem do antigo Israel fica fácil, quer dizer que ele entra no altar de Deus, senta no trono de Deus. Então Jesus também Deus conosco. A outra realidade que a nuvem o cobre e ele vai ao céu. O que é o céu? O céu é Cristo. Essa é a dinâmica. Então, se eu entro nessa experiência de Cristo, se eu participo verdadeiramente, de coração, me entrego à Eucaristia, eu faço acontecer o céu dentro de mim. Então, o que Deus nos quer hoje? Quer fazer acontecer o céu dentro de você. O céu aqui não é uma expressão acima das estrelas. O céu significa entrar na morada de Deus, entrar em Deus, Deus que nos deixa entrar no seu mistério. Santo Agostinho fala uma ação muito bonita, que Deus, Jesus quando vem do céu para a terra, por isso que ele fala, só conhece o céu quem veio do céu. Então essa dinâmica de Jesus na terra não quer dizer que ele abandonou o céu e veio para a terra, não. Ele trouxe o céu na terra e fazendo a sua ascensão ao céu, não abandona a terra, não abandona o homem, mas dá a alegria do homem entrar no mistério de Deus, entrar na casa do Eterno. Olha que expressão grandiosa Deus nos dá. Então hoje, rezando essa liturgia, esta ascensão do Senhor, o Senhor nos convida a entrar na sua casa e a fazer parte do seu mistério, se fazer um com Ele, como São Paulo coloca ali na segunda leitura, que Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Cada um tem a sua realidade dentro do todo, que é Cristo, mas Ele não é só a cabeça, Ele é a totalidade. Uma vez que eu faço parte, você também, desse mistério, nós representamos, nós nos colocamos, melhor dizendo, nos tornamos um em Cristo. Olha que maravilha! Isso tudo através da fé, da palavra revelada, anunciada, da comunhão da palavra e da Eucaristia. Então, logo, nós nos tornamos um em Cristo. Por isso a expressão, Ele permanece conosco. Olha aqui, que grandiosidade Deus nos dá. Então, logo, irmão e irmã, acredita, você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Mesmo que a noite seja escura, mesmo que a noite seja frio, mesmo que esse tempo nos provoque medo,
que a pandemia provoque medo e desencontros, nós não estamos sozinhos. Se eu me colocar junto contigo, se nos unirmos em oração, Deus está no meio de nós. E a graça de Deus acontece na nossa vida. Nós temos que deixar Deus agir. Acredite nessa graça e nessa presença de Deus. Hoje também celebramos o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Olha que expressão grande. Dentro da igreja existe a pastoral da comunicação. O que é a pastoral da comunicação? É saber evangelizar através dos meios de comunicação. Levar a palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo. Atrás destas câmeras, né, tem um grupo de pessoas, tem 3 irmãos que se colocam a serviço do reino de Deus. E nós temos que louvar a Deus a vida deles. Né? Junto com eles, nas casas, estão as suas esposas que também ajudam nessa dinâmica pastoral para fazer acontecer o que hoje acontece na tua casa. A graça de Deus entra no teu lar porque alguém está trabalhando nesta realidade, mas além de trabalhar, está fazendo desse serviço uma grande ação missionária. Então é jogar as redes para as águas mais profundas. Qual é a rede hoje? Que rede é essa? São essas que você está acessando? Essa é a rede que o Senhor quer que a gente lance. Mas não somente ser eu, você, eles, para fazer acontecer este mistério, não. É Jesus que pesca, é Jesus que traz vida. Se o mundo nos fecha as portas da igreja, nós abrimos as portas das mídias, as redes sociais, para levar a palavra de Deus em todo canto, em todo o lugar. Olha como Deus nos dá a alegria de poder evangelizar. E louvado seja Deus, na nossa paróquia, esta grande ação missionária, através da pastoral de comunicação. Que Deus nos faça crescer cada vez mais. Que Deus faça suscitar, mesmo no tempo de dor, a certeza de uma nova vida. Hoje também rezamos os nossos irmãos que venceram. A gente não pode dizer que um verme, que uma bactéria vence um homem. Quando a gente se coloca em Deus, e quando uma pessoa é temente a Deus, ela caminha. Palavra de Deus. Tem fé, professa, comunga. Então eu uso a palavra de São Paulo. Percorreram a corrida, guardaram a sua fé, venceram. E hoje, com Cristo, celebram a vitória na eternidade. Deus quis cura, Deus sempre quer a cura. Nós que promovemos morte. O Senhor quis a melhor de todas as curas. Filhos, vem para a minha alegria. E os nossos irmãos foram curados para a eternidade. Existe cura para esse tempo, porque ainda temos missão. Mas quando estamos preparados, Deus nos dá a cura. Não para esse tempo, porque não precisa mais, mas a cura para a eternidade. Que eles nos céus, os nossos irmãos, o seu José divino, o seu José Miguel, possam interceder por nós. E junto com eles, tantos irmãos nossos, que hoje alcançaram a graça dos céus, possam interceder por nós que ficamos, para que continuamos militando nesta terra, uma militância da fé. Essa é a parte importante. Militar na terra significa guardar a fé, caminhar, ter coragem, anunciar a verdade e denunciar tudo que é injustiça, tudo que faz o homem sofrer e não ser amigo de Jesus. Que o Senhor conceda a eles o repouso eterno. E a nós que ficamos, que possamos nos fortalecer com essa palavra. Acredite que o Senhor nos dá a sua luz. Ele prometeu: eu vou ficar convosco até o fim. Então, não chegou o fim. O Senhor continua conosco. Mesmo se faz noite, mesmo se a noite declina, Ele permanece conosco. Que Deus nos abençoe e nos guarde, nos dê a certeza da vida e que a sua ascensão seja verdadeiramente aquilo que cantamos na antífona, a nossa vitória. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.